Pois é, eu, psicóloga que falo de saúde mental, também me rendi às famosas canetas emagrecedoras? Ozempic, Saxenda, Wegovy e o famoso Mounjaro. As canetas emagrecedoras. Estão todos falando sobre isso. E eu também vou falar. Mas eu te garanto, não é do jeito que você está pensando. Eu já fiz uso dessas canetas e vou te contar um pouco sobre isso. Mas não é nem para criticar e também não é para te falar como usar. É uma conversa muito importante, inclusive para a gente pensar sobre alimentação, sobre compulsão e sobre esse lugar de como a gente quer ficar e essa relação com o nosso corpo e a nossa estética. Eu sou a Juliana Conte, psicóloga clínica, sexóloga, educadora em sexualidade, professora de graduação, de pós-graduação, mestranda em saúde mental e CEO da Clínica Conte, um espaço de saúde e bem-estar em São Paulo, capital. Espero você neste vídeo para falarmos sobre as famosas canetas emagrecedoras e o que elas estão fazendo para conquistar todo mundo a qualquer custo. E esse custo pode ser alto demais para você. Para que a gente possa falar sobre isso nesse vídeo, eu preciso contextualizar algumas coisas. E para isso a gente precisa voltar num vídeo que já tem um tempinho aqui no canal. Para você que me segue, me acompanha, você já deve ter visto. Se não viu, eu vou pedir para o pessoal colocar o link aqui embaixo, que é quando eu falo que eu sou bariátricada. Vou completar 5 anos de bariátrica. Pois é. E aí você fala, ué, Juliana, se você fez a bariátrica, por que você vai falar dessas canetas? Pois é, tenho muita história para te contar. Inclusive para te falar que eu fiz o uso, estou fazendo uso, estou no final, sobre o Mounjaro. Menino, tenho história para te contar. Então vamos lá que eu vou te contextualizar tudo o que está acontecendo para que a gente possa conversar. Olha que é um bate-papo aqui de amigos, hein? Vamos embora. Ó, vou até aqui, ó, dobrar minha perninha, vamos conversar. Esse vídeo não é para te entusiasmar a fazer uso desses medicamentos, não é meu papel, eu não sou médica e é importante já começar dizendo, sempre que for fazer uso de medicamento, procure especialista médico, não faça uso de nenhum medicamento por conta própria. Mas também não é um vídeo para criticar o uso da medicação, porque também tem muita gente só falando mal. Acho que o mais importante, principalmente, é a gente poder refletir sobre o uso indiscriminado dessas canetas emagrecedoras. Vamos voltar. Eu fiz a bariátrica tem 5 anos. Como eu disse no vídeo anterior, foi a melhor decisão da minha vida. E eu demorei muitos anos para tomar essa decisão. Porque para mim foi uma decisão tomada com muita consciência, voltada para minha saúde, nunca foi uma questão estética até então, e como eu disse lá no vídeo, eu também não nego que foi um ganho estético muito importante, mas foi uma decisão de saúde. Eu tinha e tenho até hoje perfeita noção do quanto iria mudar e ainda muda a minha vida. Ir para uma bariátrica quando nós entendemos que a obesidade é uma doença e que essa doença não tem cura e que a cirurgia ou a medicação, como as canetas emagrecedoras, ela é uma ferramenta para te ajudar a chegar num objetivo, você vai ter que mudar o seu estilo de vida. Você vai ter que mudar a sua alimentação, você vai ter que fazer exercício físico, você vai ter que mudar muitas coisas. Eu fiz a bariátrica, eu segui todos os planos médicos, acompanhamento, faço acompanhamento médico até hoje, rigorosamente, né? Tenho consultas, semestrais,
exames médicos, faço acompanhamento com nutricionista, vou à academia. Confesso que nesse tempo dei umas escorregadinhas aqui e acolá, mas faço tudo muito certinho, tomo todas as minhas vitaminas, porque bariatricado vai ter que repor vitamina para o resto da vida. E eu nunca atingi o objetivo de emagrecimento proposto pelos meus médicos. Dentro da bariátrica, os médicos dizem que nós temos um período de lua de mel, que são os primeiros 2 anos, que é o que é esperado, o pico máximo de emagrecimento. E eu nunca atingi o que os médicos esperaram nesse pico máximo de emagrecimento, mesmo que nesses 2 anos eu estivesse ali 110% focada. Mas eu fazia, gente, tudo ali perfeito, mas perfeito. Eu treinava com personal, sabe, alimentação regrada, tudo ali que os médicos olhavam e falavam, não é possível que você não atinja o objetivo esperado. Então começamos a fazer alguns estudos, né? O porquê que eu não estava atingindo os objetivos. Pior, dentro do final de 1 ano e meio para 2, eu comecei a ter reganho de peso. E nada se justificava a eu começar a engordar ainda dentro do que eles consideravam a tal lua de mel. Isso é muito frustrante, né? Quando você tem obesidade, de novo, que é uma doença, e você toma uma decisão que é muito delicada de ir para uma cirurgia tão invasiva como a bariátrica, por mais que eu já estivesse me sentindo muito bem, né? E muito feliz com o resultado, mas você está ali fazendo um processo direitinho, sabe, totalmente focado e você começa a engordar. Vou resumir, né? Os médicos até hoje me reviram do avesso, não tem explicação a não ser que é o meu metabolismo. E aí começamos todas as tentativas possíveis. Remédios de todos os jeitos, tá? Todos os remédios emagrecedores, fórmulas, tudo. Nenhum dava resultado. Até que chegamos nas canetas emagrecedoras. Comecei com a Ozempic. Tava naquele boom da Ozempic, todo mundo usando, tendo muito resultado. Amigas próximas, enfim, tomavam e falavam, nossa, eu emagreci 5 quilos. Eu tomei a Ozempic durante 6 meses e eu não emagreci nenhum quilo. Nenhum quilo. Não é emagreci pouco, eu não emagreci com a Ozempic. Imagina a frustração, até porque a gente sabe que não é barato. Mas isso tudo, vamos reforçar, acompanhamento médico rigoroso. Teve tempos, principalmente nesse começo, que eu ia ao médico todos os meses com acompanhamento, fazendo exames para entender o que estava acontecendo com o meu metabolismo. Saí da Ozempic e fui para o Wegovy. Emagreci ali 2 quilos. Sabe assim? Alguma coisa nesse sentido já faz tempo, tá, gente? Tô falando de 3 anos atrás, alguma coisa. Nada. Mudei, parei com as canetas, fomos para medicação, tá? Juntando ali o remédio para emagrecer, fórmula, chegamos nas dosagens máximas. Meu metabolismo não responde, é uma coisa muito individual. Intensifiquei exercício, tudo mais, emagreci ali um pouquinho. Aí tem uma hora que cansa, a gente abre mão, fala, ai, não quero, né? Dei uma derrapada. Mano, a minha alimentação realmente ficou ótima, eu realmente mudei o meu estilo de vida, eu mudei a minha relação com a comida, né? A terapia continua em dia, né? Sempre foi, mas continua muito bem. Passou um tempo, né? O acompanhamento médico ele continuou, tá? Sempre, né? Aí a minha médica falou assim, vamos tentar de novo, né? Outras coisas. Tentei a Saxenda por um tempo. A Saxenda, se não me falha a memória, é aquela que a gente tem que aplicar todos os dias, né? Ela deu um resultado um pouquinho melhor. E aí ela entendeu que precisava de uma coisa um pouco mais forte para mim. Eu sou uma pessoa que sempre preciso de dosagens ou remédios mais fortes. Vou te dar um exemplo mais simples. Sabe quando você tá com dor muscular e tem gente que toma Dorflex? Sabe? Gente, Dorflex pra mim é a mesma coisa que água, não resolve nada. Tem gente que tá com enjoo e toma Dramin e fala assim, eu tomo um Dramin, me dá sono. Gente, pra mim, nada. Tem gente que toma um energético e fala que não dorme, que fica pilhado. Gente, eu tomo um energético, deito e durmo. Então assim, o meu metabolismo ele é muito resistente. Então, o mesmo acontece para esses outros medicamentos. Então, a gente foi entendendo o meu metabolismo.
Deu um pouquinho de resultado, mas nada. Desde essa época, já antes do Monjaro ganhar essa febre, minha médica já falava do Monjaro, mas ele era muito caro, muito mais caro. E eu falei, não tô afim, né? Não tô afim, não tenho, né? Não tenho dinheiro, mas também não tava ali com essa disposição toda, nem de tempo, nem de dinheiro, e porque, obviamente, eu teria que intensificar ali a academia e muitas coisas. Aí, Monjaro chegou no Brasil, porque ele nem tinha aqui no Brasil, tinha que ser ou em fórmula ou trazido de fora. E a minha médica falou, vamos tentar, não é justo com você, você já fez tanta coisa, né? E a equipe médica que me acompanha é a mesma que me operou até então, né? Já tem 5 anos que estão me acompanhando. Eu falei, tá, vamos tentar, né? Vamos ver. Nisso eu reorganizei um pouco a minha vida do meio do ano passado para cá, para voltar para academia com mais intensidade, com tudo isso. E aí comecei com o Manjaro. E realmente fez muita diferença para mim. Foi o primeiro medicamento que realmente deu retorno na perda de peso. Então, assim, a gente foi entendendo o que o meu organismo responde ou não. Por que eu estou contando tudo isso para vocês antes de realmente falar sobre as canetas emagrecedoras? Primeiro, porque eu acho que quando vocês veem um relato pessoal, faz muito sentido para entender. Mas porque o que eu vejo as pessoas falando por aí são só coisas assim, é maravilhoso, funciona, e aí as pessoas só querem usar de forma desenfreada. E a frustração que traz quando não funciona para alguém é muito grande. Eu passei por todas e por vários outros medicamentos que não funcionaram. E as pessoas às vezes olham para mim, quando eu falo que eu fiz a bariátrica, também acham que é a solução dos problemas. E quando eu falo que em menos de 2 anos de bariátrica eu comecei a engordar, mesmo fazendo tudo certinho, as pessoas acham que é bobagem. E é de uma frustração gigantesca quando você toma uma decisão tão grande quanto fazer uma cirurgia que corta o seu estômago, tira, né? Eu fiz a bypass, que corta e religa tudo, que muda a sua vida completamente e você começa a engordar de novo quando você está fazendo tudo corretamente. E isso, quando está associado às canetas emagrecedoras, também é muito importante que você pense que o que funcionou para o seu coleguinha pode não funcionar para você. E aí você está pondo toda a sua energia, todo o seu dinheiro. Tem gente ali que junta o dinheiro o mês inteiro para comprar, achando que é a solução dos problemas. As canetas emagrecedoras, os remédios, seja o que for, são ferramentas que podem te ajudar num processo. Porque é claro que quando a gente começa a emagrecer, nos dá ânimo, a gente fica mais animada para ir para academia, a gente dá energia para comer melhor, porque a gente quer ver o resultado melhor. E isso é muito positivo. Mas desde que você tenha acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, que você faça terapia, porque o que eu vejo acontecer aqui no consultório, que as minhas médicas me contam, nós temos um problema muito grande com a nossa população de não entender o porquê que a pessoa quer emagrecer, ou até onde é o limite para ela querer emagrecer. A questão estética, tem uma proporção tão grande na nossa sociedade, para as mulheres, então, um peso social tão impactante, que nós, enquanto sociedade, já perdemos um pouco esse freio de até onde eu vou para emagrecer. Quando a gente chega num ponto em que teoricamente já estaria bom, a gente sempre quer mais, quer um pouco mais e um pouco mais. E esse pouco mais pode representar o risco da sua vida. Você perde a noção, na imagem, essa desforma, que você tem visual do que é bom e do que é saudável. Eu vejo pessoas que não estão mais bonitas, que não estão saudáveis, mas que esse lugar de magreza tá excessivo, mas que acha que nunca tá bom, que quer emagrecer a qualquer custo, e esse custo pode ser alto demais para a sua saúde, que não fazem um acompanhamento médico, que não veem como estão os seus exames, o seu metabolismo, as suas vitaminas, que não fazem um acompanhamento psicológico para tratar de fato a sua relação com a comida.
E aí, quando você parar a medicação, seja ela qual for, qual caneta emagrecedora que for, ou que seja, o efeito rebote vai vir de um jeito drástico. Porque, gente, é muito difícil manter essa medicação. É uma medicação de alto custo e ela te cobra muito, e não é só de dinheiro, porque você começa a passar mal, começa a ter queda de cabelo, começa a unha ficar fraca, você não tá repondo vitamina. Então tem um lugar que precisa ser cuidado de uma forma mais ampla, um cuidado integral com você. E o ideal é que você não fique refém de nenhum medicamento. Você pode tomar ele, não é um lugar de falar mal das canetas emagrecedoras ou de nenhum outro medicamento, quando bem indicado, quando bem associado junto com a sua equipe médica. Porém, o quanto você precisa se olhar por inteiro e entender que se você tem obesidade, sobrepeso ou se a sua relação com a comida não está saudável, é isso que você precisa cuidar. Se você precisa de instrumentos para te ajudar nesse momento, tá tudo bem, você pode ter essa ajuda, você pode recorrer a esse instrumento, desde que em conjunto a isso você cuide do todo, você cuide do seu físico, do seu mental, do seu emocional, você procure um nutricionista, você procure um médico, você faça os seus exames e também cuide da parte psicológica e emocional para isso. Então esse vídeo é sim para falar das canetas emagrecedoras, não é para nem te incentivar, mas também não é para desencorajar. É para trazer um relato de alguém que já fez uso de todas elas, mas que também está tendo resultado. Eu ouço da minha equipe médica, por exemplo, que eu teria que emagrecer mais. E eu firmemente falo, não vou, eu estou me sentindo ótima e eu não quero emagrecer mais. Porque os médicos também têm aquele parâmetro também que é muito fora da nossa realidade, que é a conta do IMC. Para eles eu teria que pesar um certo número na balança que para mim é muito irreal e eu sei que eu não vou me sentir bem e eu falo, eu estou bem com o peso que eu tô, eu estou feliz me olhando no espelho, eu não quero emagrecer mais, ponto. Ah, mas você tinha... Não quero. Mas quantas pessoas conseguem fazer isso? E eu falo, isso é um trabalho que foi feito ao longo dos anos com muita terapia. Porque senão eu teria que falar, o médico sabe, o médico tem que entender. O médico tem o trabalho dele e é muito importante. Mas eu tenho que me sentir bem. Eu tenho que saber como é que eu vou me sentir ao olhar no espelho. Será mesmo que se eu emagrecer mais 5, mais 10 quilos, eu vou me sentir bem? E se eu preciso me sentir bem, eu tenho que estar me vendo quase como uma caveira, né? Desculpa a expressão, mas é isso. Eu vou ficar estranha, feia. É isso que é beleza? Que lugar é esse que nos leva, né, a achar que eu tenho que atingir esse objetivo de beleza em algum lugar? Isso já é um lugar doentio, que a sociedade nos impôs, né, de achar que a beleza tem que ser desse lugar. Essa é a problemática desse emagrecimento, dessa facilidade, entre aspas, que todo mundo está querendo acessar e achar que eu vou tomar uma injeção, eu vou tomar um remédio, eu vou fazer um procedimento e tudo vai ficar de forma fácil. Eu ouvi muito isso na época da bariátrica, de pessoas próximas a mim falando, eu vou fazer a bariátrica porque eu preciso perder 5 quilos e eu não quero mais sentir fome. E eu olhava e falava, gente, eu precisava perder 50 quilos. A pessoa quer passar por uma cirurgia para perder 5 quilos. Eu sinto fome até hoje, não é isso que mudou. Então a gente perde um pouco essa noção de realidade e do quanto isso pode ser agressivo com o seu corpo. Então fiz esse vídeo porque eu achei que era necessário a gente ter essa conversa aqui e trazer uma experiência real para vocês, que não é nem para falar bem, nem para falar mal, pelo contrário, até é para falar bem, pode ser um ótimo instrumento, desde que bem acompanhado, com uma ótima equipe médica, com nutricionistas, com psicólogos, mas para você cuidar de dentro para fora. E principalmente, quando a gente cuida daqui, todo o resto responde muito bem. Então, se você quer emagrecer,
Se você não está feliz com o seu peso, com o seu corpo, comece cuidando, né, da sua cabeça, do seu sentimento, do olhar para a sua relação com a comida. Procure um bom médico, um bom nutricionista. E se for recomendado que você faça uso das canetas emagrecedoras, tá tudo bem. Mas desde que seja com um bom acompanhamento, com uma equipe multiprofissional te acompanhando e seguindo esses passos, para que quando você pare a medicação, você não tenha um efeito rebote muito ruim para você. Aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal, envia isso para aquele amigo, para aquela amiga que está precisando ouvir mais sobre isso, ou que está pensando em usar a caneta, ou que já está exagerando no uso delas. E comenta aqui no vídeo como está a sua relação com a comida. E você, faz uso dessas canetas emagrecedoras? Como tá aí para você? Eu vou adorar ouvir o seu relato. Te espero no próximo vídeo.